o irmão está com a camisa dele. E aí, a Bíblia diz assim, olha, permaneçam em Jerusalém. Deixa eu deixar o microfone aqui. Até que do alto vocês recebam um revestimento de Deus. Aleluia! Pensa bem, um revestimento de Deus. Uma capa, um manto, uma nova vestimenta. Uma nova segurança, a Bíblia diz, ela chama também, Paulo dizendo, né, o Efésios, uma armadura celeste, para você entrar em lugares diferentes agora, amém? Amém. Esse revestimento é para que eles fossem testemunhas, para que eles encarassem agora um novo tempo que a igreja está vivendo. Espírito Santo de Deus, toma a vida do pastor Glauco, que o teu Espírito, Senhor Jesus, manifeste, faça outra vez, Senhor, como na primeira vez. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que nenhuma arma forjada, Senhor Jesus, prosperará. Então, Espírito Santo, todos os ataques, Senhor, todo espírito de intimidação, em nome de Jesus, ó Pai, seja caído por terra, em nome de Jesus. Ele é escolhido, Senhor, ele foi separado, Senhor, para esse novo tempo. Meu Deus, que o Senhor, ó Deus, venha blindar, que o Senhor venha, Senhor, separar, Senhor, nenhuma arma forjada, Senhor, contra a mente, contra a vida dele, sobre a casa dele, prosperará, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e ser, Deus, na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Colocar o countdown de novo aqui, da chamada. O bumper. Como é que é? Não? Bumper. Olha que tremendo, irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui, podendo ser o portador da palavra de Deus nessa noite, e a gente começou, né, uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, e é um desafio falar do Espírito Santo, um desafio bom, né, um desafio gostoso, daquele que você se estremece por dentro, mas ama esse desafio de falar do Espírito Santo, e que nessa noite Deus possa comunicar algo tremendo ao seu coração, amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é como uma espada que penetra juntas e medulas, e ela é apta para discernir, para desfazer, para separar aquilo que é carne, aquilo que é espírito, aquilo que é corpo, aquilo que é alma, aquilo que é mente humana, aquilo que é de Deus, aquilo que não é. E eu creio que tem algo da parte de Deus para você nessa noite. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Eu estava aqui meditando, e Atos capítulo 2, do verso 1, Atos 2, do verso 1 até o verso 4, a Bíblia diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, repete comigo, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Glória a Deus. Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Só até aí. Só até aí. Então Pedro se levanta, mas só até aí. Eu queria que a gente pudesse entender um pouco, né, sobre... O pastor começou a série de mensagens falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Não é uma simples presença, não é uma simples energia, uma força, ele é uma pessoa, faz parte, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, com suas vontades, seus desejos, sua direção, sua influência, o seu conhecimento. A Bíblia diz em Coríntios que ele sabe o que está no coração de Deus. Ele vai nas partes mais profundas de um ser, tanto de Deus quanto do nosso. Ele é capaz de traduzir as nossas orações. E Romanos 8, 26, coloca aquele primeiro... o que o Espírito Santo é poderoso para fazer. Ele conhece as nossas... a artezinha. Ele é poderoso para reconhecer as nossas fraquezas, para traduzir as nossas fraquezas, para levar até Deus as nossas fraquezas, conforme diz Romanos 8, 26. O Espírito Santo é poderoso para aquilo que é fraqueza sua e você não consegue comunicar. O Espírito Santo é tão poderoso que ele leva para Deus aquilo que é sua fraqueza. A Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. Você poderia falar com alguém que está ao seu lado, no vizinho, e falar assim: olha, eu sei que você não tem fraqueza. Fala com ele: eu sei que você não tem, mas o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Fala assim: eu não sei você, mas a mim ele me ajuda. João vai dizer, João 14, 16, diz que ele conforta, ele é o consolador, é aquele que traz conforto, que traz, o que consola. O tópico 3 diz, ele guia você na verdade. Também João, o Evangelho de João, diz que ele nos guiará toda a verdade. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele traz um guia, ele lidera você, ele direciona você, em nome... Você pode levantar uma de suas mãos agora mesmo? Levante uma de suas mãos, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Haverá uma direção para a sua vida. Você não vai caminhar por conta própria, você não está sozinho, você não está sozinha. Haverá uma direção para as suas decisões. Haverá um guia, uma voz de Deus falando ao seu espírito, comunicando uma direção clara para você tomar as decisões certas. Ele guiará você na verdade. Quem crê, você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Aleluia! O pastor pregou aqui domingo passado, pastor Melquias, e o senhor falou assim: olha, ora o Espírito Santo, pede a ele para ir na frente, em situação difícil. E ele foi na frente, na situação difícil que eu tinha que resolver, o senhor também estava. O senhor liberou a palavra e foi testemunha do que ela... né? Ele vai na frente, e o pastor falou assim: não, ora o Espírito Santo para ele ir lá na frente, na situação que está difícil.
para Ele contornar, para Ele convencer. E é exatamente isso que a gente precisa viver todos os dias. Essa direção. E o tópico 4 diz, 1 Coríntios 3,17 diz que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Uau! E eu coloquei de propósito, porque eu preciso ser ensinado, de vez em quando preciso ser até um pouco mais tolhido, porque eu sou tão livre. Há uma liberdade tão linda no meu coração, porque eu sei da onde eu fui tirado, amém, irmãos? Eu sei de onde eu saí, quem me livrou, quem me tirou as amarras, quem desfez aquilo que me trancava, me encaixotava, todas as amarras. O Espírito Santo tem me ensinado cada dia mais a ser livre, e que essa liberdade do Espírito Santo possa habitar em você. Isso é um presente para a sua vida, isso é um dom de Deus para você. A liberdade do Espírito Santo no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas conversas. Não mais relacionamentos tóxicos, não mais relacionamentos que aprisionam, não mais conversas que aprisionam. Eu declaro sobre a sua vida a liberdade que o Espírito Santo traz, a liberdade que só Deus pode trazer. Todas as cadeias sendo quebradas e Deus trazendo a liberdade do céu sobre nós. Aleluia! Irmãos, a gente anda aprisionado a algumas cadeias imaginárias. Cadeias que estão só aqui, ó. Eu estava ouvindo uma canção essa semana, e a canção dizia: Senhor, desfaz as cadeias que o medo proporcionou. O medo foi tirado, mas ele deixou marcas. Desfaz as marcas que o medo... Uau! A gente já recebeu um espírito de medo lá atrás. Agora não. Porque de Deus, a gente não tem recebido o espírito de medo. Eu posso ouvir um amém? 2 Timóteo. Já estou livre, já estou caminhando na liberdade do Espírito, da onde eu estou sentindo de Deus falar, amém? A gente recebeu um espírito de medo lá atrás, quando a Bíblia diz em Efésios que nós andávamos errantes, éramos escravos. Então, todo escravo tem é tolhido, ele sabe que um limite. E aí, esse espírito de medo foi embora. Só que algumas vezes a gente fica reticente. O medo já foi, mas as marcas, a gente foi marcado. Você não pode isso, você não pode aquilo, você só pode até aqui. Eu não estou liberando aqui para você infringir regras. Não, pelo contrário. Você vai ser tão livre que você vai obedecer com o coração inteiro. Aleluia. É essa liberdade que Deus quer dar para mim e para você. Quem sabe essa faceta do Espírito Santo, dessa liberdade. E a Bíblia diz em João, no capítulo 3, que ele é como vento. Aleluia. Ele é como vento que sopra. Ninguém sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Deus quer guiar você. Deus quer que você seja como o vento. What? Como o vento? Que você seja leve. Meu Deus. Tem alguém aqui me ouvindo? Deus quer trazer leveza para você. Leveza para as suas conversas. Leveza para as suas ideias, para a sua mentalidade. Leveza para a sua vida. Deus quer tirar os fardos pesados. Não vem dele. Aquele que é guiado por Deus é como o vento. É soprado. É moldável, é dirigido pelo Espírito, aleluia. Essa liberdade que Deus quer gerar em nós. E essa noite eu quero fechar um pouco o assunto com você sobre esse enchimento do Espírito Santo. Você pode abrir sua Bíblia comigo, ou talvez aqui acompanhar em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo,
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Teve um pastor que, eu não me lembro, um grande pastor, não me lembro se foi Billy Graham, um grande evangelista, que uma vez ele foi chamado numa igreja para intervir num problema que aconteceu na igreja, e o pastor presidente dessa igreja chamou ele para resolver, porque ele foi colocar em disciplina um diácono, porque o diácono foi pego bebendo. E aí reuniu lá todo mundo, lá, e deu uma bronca lá no diácono, e aí falou com esse pastor, eu não me lembro se foi Moody ou se foi Billy Graham. Billy Graham, né? Obrigado. Já leu, né? A gente está bebendo na mesma... E aí, quando chega lá, aí o Billy Graham, né, fala assim, ué, tudo bem, a gente precisa repreender a pessoa que foi pega bebendo, ok, mas qual desses diáconos todos, tinha um monte de diácono, que você vai repreender porque não estão sendo cheios do Espírito Santo? Uau! Se a Bíblia está dizendo, não se embriague, mas seja cheio do Espírito. E aí a gente quer punir alguém que não está, né, que não está se embriagando, mas não entende que há uma fonte inesgotável de sermos cheios de enchimento, há uma fonte inesgotável do Espírito Santo para que a gente possa beber dela, sabe, ser cheio dela, ser cheio do Espírito Santo, a ponto da nossa língua, aquilo que falamos entre nós, daquilo que a gente fala, a gente comunica com salmos, a gente fala no Espírito, a gente canta cânticos espirituais, a gente entra em outras dimensões, a gente não só fala de coisas corriqueiras, a gente não só fala de trabalho, a gente não só fala de schedule, a gente não só fala do trabalho de amanhã, do contrato que a gente vai fechar, a gente fala de coisas que Deus está fazendo, a gente fala de coisas que Deus está desfazendo na nossa vida, a gente fala de coisas que o Espírito Santo está soprando, das direções que Deus tem dado. Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E aqui é uma das maneiras da gente ser cheio do Espírito Santo. Aqui não somente é uma ordem, enchei-vos, seja cheio. É um imperativo, se encha, procure ser cheio, procure estar cheio do Espírito Santo. Como, e aí você pergunta, como? E ele diz, e falando a partir da sua linguagem, a partir daquilo que você canta, a partir daquilo que você memoriza, dos salmos que você traz, a partir daquilo que você navega no Espírito, aquele cânticos do Espírito, não está falando de uma maneira apenas, mas está falando de entrar num novo nível, numa nova dimensão. Você não vai cantar canções que você já conhece, que gosta ou que não gosta. Eu gosto daquela música, eu não gosto daquela. Não tem importância do que você gosta, mas daquilo que o Espírito está comunicando. Deus está falando para mim e para você, seja cheio ao ponto de você entender aquilo que o Espírito está comunicando. Aleluia! Aleluia! E aí, entrar nessa dimensão, nessa barreira, existe um texto de Coríntios que nos ensina, nós precisamos aprender a conferir coisas espirituais no Espírito. Amém, irmãos? Então, a gente entra no ensino, mas a gente precisa ser selado e ativado no Espírito. Que essa noite Deus traga uma revelação no seu espírito, que não seja só uma informação na sua mente, mas que haja um selo, que haja um sopro, que haja um fluir fresco do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Amém? Deus continua falando conosco através desse enchimento. Ele fala que há uma ordem, ele deu uma ordem para os seus discípulos, ele falou assim, olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O enchimento, queridos, é um revestimento. É como se pudéssemos colocar uma capa. Pudéssemos colocar um manto.
Irmão Marcos, vem cá aqui, me ajuda aqui nessa pregação, vem cá, por favor. Você que está de blazer, veio todo bonito hoje, é já para ser usado. Obrigado, tá, irmão? Obrigado por me ajudar aqui nessa mensagem. Queria que o irmão tirasse o blazer aí para a gente mostrar rapidamente. Olha como o irmão está. O irmão está de blazer. Ele está com um manto aqui. Ficou nervoso. Calma. Vai dar tudo certo. O irmão está com a camisa dele. E aí, a Bíblia diz assim, olha, permaneçam em Jerusalém. Deixa eu deixar o microfone aqui. Até que do alto vocês recebam um revestimento de Deus. Aleluia! Pensa bem, um revestimento de Deus. Uma capa, um manto, uma nova vestimenta. Uma nova segurança. A Bíblia diz, ela chama também, Paulo dizendo, né, o Efésios, uma armadura celeste. Para você entrar em lugares diferentes agora, amém? Amém. Esse revestimento é para que eles fossem testemunhas, para que eles encarassem agora um novo tempo que a igreja estava entrando. Amém? Vamos aplaudir o Senhor para Deus. Revestido da armadura de Deus. Obrigado. Esse novo tempo vai requerer de nós um revestimento. Está requerendo, na verdade. Está requerendo que a gente ande cheio, que a gente ande... Não dá para a gente ficar contando em abastecer só no domingo à noite e aí andar na reserva, o carro quase parando na 75. Já pensou? Que vergonha, irmão Beto. Quase parando para domingo que vem você abastecer mais um pouquinho de novo e depois um pouquinho de novo. Não. A Bíblia estava assim, seja cheio, todo dia vai ter uma porção, todo dia vai ter um derramar de Deus que vai te encher. A segunda-feira já vai começar você cheio do Espírito Santo. Essa terça-feira vai ter mais uma porção de Deus. A Bíblia diz que Ele habita em você. O Espírito Santo traz a liberdade de Deus em você. Ele mora em você. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia! A gente não precisa andar ali na linha, na beira, só com um pontinho do combustível. Não, cheio. Em todo tempo, diz o livro de Eclesiastes, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Um dos salmos mais conhecidos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, Ele me guia por águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Ele refrigera a sua alma, a sua vara e o seu cajado trazem consolo, trazem conforto, segurança e apacentamento. E Ele diz que Ele unge a minha cabeça. Deus está ungindo a sua cabeça. Há uma unção para a sua cabeça nessa noite. Há um enchimento de Deus para você hoje. E o seu cálice há de transbordar. Aleluia. Aleluia. Transborda o nosso cálice. Você pode dizer isso para o Senhor. Fala aí, Senhor, transborda o meu cálice hoje. Aleluia. Esse Espírito Santo, queridos, Ele é poderoso. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 8, que João, ele batizava nas águas, mas vem um depois de mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há um batismo, há uma experiência depois da conversão. Os discípulos já tinham recebido Jesus, já tinham tido experiência, já tinham visto milagres, mas agora eles precisavam do batismo com o Espírito Santo. Ser mergulhado na atmosfera do Espírito. A gente precisa viver essa experiência em Deus. O batismo com o Espírito Santo é para hoje, é uma realidade, meu irmão. Não ficou só no passado, é para hoje. O pastor pregou de manhã, esse batismo,
Jesus foi ser batizado por João. Não, e aí João fala assim, não, eu preciso ser batizado por você, e é o próprio Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse batismo com o Espírito Santo é algo tão precioso, tão poderoso. Abre a sua Bíblia, no livro de Judas, antes de... Está aí na Bíblia, tá, irmãos? Antes de Apocalipse. A gente quase não abre, né? No livro antes de Apocalipse, o livro de Judas, só tem um capítulo. Do versículo 17 até o 20, Judas diz assim o texto: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, verás escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, está falando para você, porém, que está vivendo esses últimos dias, vocês precisam edificar a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, aleluia, orando no Espírito, edificando uma fé santíssima, orando no Espírito. O texto está falando de uma oração de alguém que foi batizado, que está falando em outras línguas, orando no Espírito. Isso vai trazer para você esse revestimento, essa armadura, esse poder que você precisa para os dias de hoje. Olha o que diz o texto de Joel. Eu quero ler Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, verso 28, diz assim, está aqui depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Há uma promessa, queridos, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse é o tempo, é para hoje. Nós estamos nos aproximando dos últimos dias, amém? A gente precisa desse derramar de Deus. A gente precisa desse batismo do Espírito Santo, desse poder, desse revestimento, para sermos testemunhas, para a gente servir com interesse, com o coração inteiro, para a gente servir de verdade, para a gente testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para a gente não ficar como sendo guiado de um lado para o outro, não, para Deus falar o nosso espírito, comunicar coisas no nosso espírito. A gente não vai precisar de que alguém fale, alguém busque a Deus, alguém pergunte para Deus a seu respeito. O Espírito Santo vai falar com você. Aleluia. A Bíblia está dizendo para nós que há um batismo disponível, que há um mergulhar de Deus disponível para mim e para você. Eu creio que é para hoje. Eu creio que é para hoje. Hoje é o tempo. É hoje. O texto diz, depois desses dias, depois disso, nos últimos dias, é como se falasse assim, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Hoje é o tempo que o Senhor tem preparado para a gente ser cheio do Espírito, sabe, para que Ele nos dê suporte nas nossas fraquezas, para que Ele comunique a verdade de Deus, para que Ele faça a gente andar, sabe, tão apaixonado por Deus. Hoje é o dia da gente ser tocado por Deus. Você veio aqui
talvez procurando uma resposta. Deus está falando, eu sou a resposta para você, diz o Espírito Santo. Eu sou a resposta para você, eu vou guiar você, eu vou liderar você, eu vou dirigir os seus passos, diz o Espírito Santo. Aleluia, mas a gente precisa ser exposto a esse mergulhar de Deus, a gente precisa desejar. A Bíblia diz, buscai com toda dedicação, com todo zelo, os dons espirituais. Os dons são um presente de Deus, Deus dá a quem Ele quer, conforme quer, mas a gente precisa buscar esses dons, amém? A gente precisa buscar esses dons de Deus, a gente precisa estar em obediência. Ele disse para os discípulos, não, permaneçam lá até que do alto seja revestido. É do alto que vem esse revestimento, mas a gente precisa obedecer, a gente precisa buscar a nossa parte, e você está buscando, você está fazendo, você está aqui, você está ouvindo essa série de mensagens do Espírito Santo, está gerando essa verdade. Eu creio que Deus tem coisas poderosas para fazer essa noite, amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, queridos, eu quero orar por você, estou sentindo meu coração aqui borbulhar no meu espírito, eu estou sentindo Deus comunicando algo no meu coração aqui, preciso orar por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é poderoso, aleluia, como um vento, glória, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Comece a orar aí no seu lugar, comece a orar no seu lugar, comece a falar com Deus aí, pede para Deus te tocar novamente. Shei carabata sui. Ei, adas. Shei. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Deus. Visita-nos, Senhor. Visita-nos. É o Senhor quem faz, Pai. É o Senhor quem faz, Pai. É o Senhor quem faz. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. E os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me sua voz e diga isso.
Eu quero orar por você. Quero orar por você que quer fazer essa oração. Senhor, toque em mim de novo. Enche-me de novo. Você chega até o altar. Você chega até aqui ao altar. Deixa Deus soprar no seu coração. Sai do seu lugar. Vamos encher aqui esse lugar. Aleluia. Você chega até o altar de Deus. Você que está fazendo essa oração. Senhor, toque em mim de novo. Eu quero ser cheio. Eu quero ser tocado por ti. Você chega até o altar, fala, Senhor, eu quero ser esse enchimento, esse batismo, esse mergulho, esse banho, esse fluir do Espírito, esse derramado do Espírito. Você sai do seu lugar, isso, você chega até aqui o altar. Deus quer falar com você. Chama a Maia, irmão Marcos, a orar pelos irmãos aqui. Sheila. Transbordar. Mais. Aleluia. Não cesse de adorar. Desfruta da presença. Toque em mim de novo. Me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí. E você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me só pode te dar isso. Me
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é poderoso para fazer. Amém. Glória a Deus.